Senhores e senhoras, já fizemos a nossa introdução, repassamos, senhores, que nós estamos agora tratando de uma esfera penal, né? Inicia um procedimento, é claro, na administração da PMT, mas nós não temos mais gestão em relação a esse procedimento investigativo, ou seja, o comandante da unidade, o comandante de batalhão, o comandante de CR e até mesmo o comandante geral não pode mandar arquivar um inquérito policial militar, porque não se trata mais de gestão nossa. É claro que é uma atribuição de polícia judiciária militar. Somos nós, os oficiais, auxiliados pelas praças, que vão fazer a investigação desse crime militar, mas ele passa de uma fase administrativa para uma fase judicial, e somente o juiz de direito, o juiz da 11ª Vara, que poderá arquivar o inquérito policial militar, precedido, é claro, de um parecer do Ministério Público antes, mas a pessoa que vai arquivar esse procedimento administrativo, investigativo, é o juiz de direito. Senhores, o que vem a tratar-se o inquérito policial militar? Importante destacar que ele é um instrumento jurídico que tem por finalidade a apuração do crime militar, ou seja, da infração penal militar ou crime militar. Representa o início da persecução penal. O que é persecução penal? É a perseguição ao crime, né? Não podemos deixar que o crime vença, nem tampouco o criminoso. É por isso que o Estado, o juiz, garante o seu ius puniendi através de um processo judicial que inicia-se com uma investigação criminal. Então, é o início dessa perseguição ao crime, é o início da persecução penal, que inicia-se na esfera administrativa e, repito, termina numa esfera judicial. Sua fase preliminar, de maneira que, a depender do sucesso das diligências realizadas pela autoridade policial militar, teremos êxito na prestação jurisdicional, né? Só tem como o juiz realizar uma sentença condenatória ou também poderá fazer uma sentença absolutória, absolvendo, se tiver elementos e diligências realizadas de forma exitosa, com sucesso, né? Que preste todas as informações, esclareça aquele fato da melhor forma possível, que se dá na esfera criminal por meio do ius puniendi, monopólio do Estado, no caso, a punição. Ademais, cabe também destacar que o assunto ora abordado localiza no campo da jurisdição militar, em especial a militar estadual. Nesse sentido, a Constituição Federal, a Carta Magna, atribui competência para a Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei, né? E caberão o quê? A Polícia Judiciária Militar a investigação. Anote no seu caderno, faça um asterisco aí, para que os senhores leiam e releiam o artigo 9º do Código Processo Penal Militar, né? Artigo importantíssimo e, com certeza, estará, de alguma forma, na sua prova. Caiu na última prova de concurso, vou mostrar para os senhores ao final, em algumas questões que a gente vai responder. O inquérito policial militar é a apuração sumária, senhores, inicial, preliminar, de fato que, nos termos legais, configure crime militar. O inquérito policial militar apura crime militar. Quem que apura crime comum? Polícia Judiciária Civil. Quem que apura crime da esfera federal? Polícia Federal. Nós apuramos crime militar. Então, busca-se a autoria e a materialidade do crime militar. Tem o caráter de instrução provisória, senhores. Todos os termos que eu estou destacando em vermelho caiu na sua última prova de concurso de sargento, cuja finalidade, objetivo, finalidade precípua é administrar
elementos necessários à propositura da ação penal. Então, esse é o objetivo do inquérito, buscar autoria, materialidade, para quê? Levar elementos necessários para a propositura da ação penal, ou seja, deixar o promotor em uma boa situação de oferecer uma denúncia. Para isso, tem que ter elementos necessários. Uma investigação fraca, com poucos elementos, ela não vai ter elementos informativos suficientes para dar uma segurança ao promotor de justiça oferecer uma denúncia contra qualquer pessoa. Já vimos que esse inquérito policial poderá ser investigado sob duas jurisdições: militares da União, Exército, Marinha e Aeronáutica. Militares dos Estados, essa Polícia Judiciária Militar é através da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros. Inquérito policial militar, senhores, como principal instrumento jurídico na apuração da autoria e materialidade delitivas, não podemos nos distanciar do Código de Processo Penal Militar, né? É aqui que dispõe sobre o inquérito policial militar. É no Código de Processo Penal Militar, que além de trazer inúmeras normas processuais penais militares, de enorme importância, que dão base de legalidade na condução da investigação, estabelece também no seu artigo 3º, a linha A, que nos casos omissos, ou seja, aquela matéria, aquele tema que não existe, que não está descrito no Código de Processo Penal Militar, poderemos utilizar a legislação de processo penal comum, ou seja, poderemos utilizar o Código de Processo Penal comum, em casos em que a legislação militar seja omissa. Quando aplicável no caso concreto e sem prejuízo, senhores. Quando aplicável no caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar. Não é só em questão em que a legislação militar é omissa, não fala, não trata sobre o tema. Nós temos que verificar também se é cabível utilizar uma legislação de Código de Processo Penal comum, e no caso concreto, e também se não vai ferir a índole do processo militar. Será que utilizando aquele instituto do Código de Processo Penal comum vai ferir a hierarquia e disciplina? Se ferir, não se pode utilizar. Quais artigos que tratam sobre o inquérito policial militar? Artigo 9º ao artigo 28 do Código de Processo Penal Militar. Senhores, se não quebrar a hierarquia e disciplina, se não ferir a índole do processo penal militar, quando se tratar de interceptação telefônica, o Código de Processo Militar não traz nada como que deve ser feito, as formalidades para se solicitar por um juízo a interceptação telefônica. E o encarregado do inquérito precisa, muitas vezes, de informações só através de quebra de interceptação telefônica. Ele vai procurar onde o rito para solicitar para o juízo da 11ª Vara? Lei 9296, de 24 de julho de 96. É ela que trata sobre todas as formalidades da interceptação telefônica. O encarregado do inquérito poderá também tratar e utilizar a Lei 105, de 2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras. Quer quebra de sigilo financeiro? Temos, então, que utilizar a Lei 105. Trata da prisão temporária, Lei 7.960, Lei 8.072 dos crimes hediondos. Ou seja, senhores, nós podemos utilizar outras legislações, desde que não fira, cause transtorno à administração militar, ou seja, não cause prejuízo à índole militar do processo. Senhores, terminada essa fase, agora a gente adentra num outro tema
que não cai, despenca nas provas de concurso, que são as características de inquérito policial militar, que nós vamos tratar a partir de agora. A primeira característica de inquérito policial militar, ele é um procedimento escrito. É um procedimento escrito, senhores. Artigo 9º, todas as peças de inquérito policial, isso do Código de Processo Penal, serão num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas, hoje digitalizadas, e, neste caso, rubricado pela autoridade. O inquérito policial militar é um procedimento escrito, né? Nós temos lá no Código de Processo Penal Militar a figura do escrivão. Por que existe o escrivão do inquérito? É ele que vai lavrar, é ele que vai digitalizar todos os termos. Então, primeira característica, se cair na sua prova, é um procedimento que deve ser escrito, datilografado, digitalizado, é um procedimento escrito. Segunda característica do inquérito policial militar, é um procedimento dispensável. Se o titular da ação penal contar com elementos de informação oriunda de procedimento investigatório diverso, o inquérito policial será dispensado. Como assim dispensável o inquérito? Senhores, a finalidade maior de um inquérito, de um procedimento investigativo, é obter elementos para ajudar o promotor de justiça a oferecer a denúncia. Ora, senhores, mas o Ministério Público, como instituição, ele recebe pessoas também que fazem denúncias, recebem vítimas de casos graves, como estupro, por exemplo, não querem procurar a polícia militar porque foi um próprio membro da polícia militar que cometeu aquele crime em serviço, ou seja, o crime militar. Então, a vítima ela se sente mais confortável, muitas vezes, de procurar o Ministério Público. E lá ela oferece uma denúncia, lá toma-se um termo dela, lá ela pode, inclusive, oferecer para o promotor de justiça todas as provas possíveis, fotografias, vídeos, laudo pericial, laudo de exame de corpo de delito, vestígios, tudo. Para quê? Para se chegar à denúncia daquele autor do delito. Ora, senhores, se o promotor de justiça já tem todos os elementos de prova na sua mão, ele ainda precisa solicitar para a PM instaurar um inquérito policial militar? O que os senhores acham? É claro que não. Se o promotor de justiça já tem todos os elementos de informação necessários na sua mão, o que ele vai fazer? Ele vai oferecer a ação penal, ele vai fazer a propositura da ação penal. Então, não há necessidade de se instaurar um inquérito, porque já tem todos os elementos informativos construídos, já chegaram à sua mão. Por isso que o inquérito policial militar ele é dispensável. Outra situação que o inquérito policial militar é dispensável. Quando se lavra o auto de prisão em flagrante delito, nós sabemos que o auto de prisão em flagrante delito ele deve ser feito em 24 horas, né? Ou, no máximo, se for prorrogado pelo juiz por mais 5 dias. Mas 99,9% dos casos, dos crimes militares, é lavrado um APFD, um auto de prisão em flagrante delito, em 24 horas. E, muitas vezes, esse auto de prisão em flagrante delito já vem com todos os elementos informativos necessários. Todas as testemunhas foram ouvidas, contratos, digamos que de locação já estão anexados aos autos, vídeos, fotografias, e às vezes até laudo pericial anexado no auto de prisão em flagrante delito. Repito a pergunta para os senhores. Se o promotor de justiça da vara militar recebe esse auto de prisão em flagrante delito e já tem todos os elementos de informação necessários para a propositura da ação penal, precisa ainda o promotor de justiça requisitar e instaurar um inquérito policial militar? É claro que não. É dispensável esse inquérito policial militar. Pode até ser que o comandante da unidade instaure
um inquérito policial militar para apurar o fato. Mas se o promotor já tem todos os elementos para oferecer a denúncia, ele já faz. Quando chegar esse inquérito policial militar nas mãos dele, ele pode dispensar o inquérito e aí ele propor a ação penal com todos os elementos que ele já tem. Ok, senhores? Então, anote, é um procedimento dispensável. O promotor pode dispensar esse procedimento investigativo. Ele é um procedimento sigiloso. O inquérito policial militar é sigiloso em regra. É o que dispõe o artigo 16 do CPPM. Como já dito, contudo, tal sigilo não se estende ao Ministério Público, que é o titular da ação penal, e nem mesmo ao Judiciário. Observação: o advogado, em segredo de justiça, tem que apresentar a sua procuração. Em outros IPMs, mesmo sem procuração, ele pode ter acesso às informações já produzidas. Senhores, terceira característica do inquérito é sigiloso. Como é que você vai investigar um crime militar sem a devida sigilosidade? É por isso que o escrivão, quando ele é designado, sargento, subtenente, ele não pode sair contando o que ele está apurando ali para outros colegas de farda, senão ele está cometendo, inclusive, um crime militar, né, de quebra do sigilo dessas informações. Então, senhores, mas esse sigilo dessa investigação, ela é extensível para todos? É claro que não, existem algumas restrições. Por exemplo, essa sigilosidade não se restringe ao promotor da vara militar, que pode ter acesso às investigações. O juiz da vara militar, da 11ª, também pode ter acesso a essas investigações. Senhores, advogado. O advogado ele pode ter acesso a todas as provas já produzidas, já encartadas, já devidamente registrada no inquérito policial militar. Porém, senhores, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, as provas já produzidas, aquela diligência que ainda vai ser realizada, ainda vai ter uma perícia de simulação dos fatos, por exemplo. Essa diligência não foi conclusa. Então, se a diligência não foi concluída ainda, o advogado não terá acesso ao que não foi ainda concluído. Ele só terá acesso a tudo que já foi concluído, todas as diligências conclusas e devidamente encartadas nos autos. Se a investigação ela correr em segredo de justiça, esse advogado ele terá que ter uma procuração de que ele está representando um envolvido naquele fato, né? Então, não adianta o advogado, por exemplo, só ser curioso, ter uma procuração, mas ele não está representando nenhum dos envolvidos naquele fato, né? Também, senhores, em relação aos outros inquéritos que não ocorrem em segredo de justiça, mesmo sem procuração, o advogado pode ter acesso aos autos, é claro, das diligências já concluídas. Em regra, senhores, o inquérito policial é sigiloso. Em algumas raríssimas exceções, pode-se dar publicidade nas investigações, exemplo, retrato falado. Então, senhores, em regra, tem como característica o inquérito policial a sigilosidade, sigiloso. Procedimento inquisitorial. Não é obrigatório a observação do contraditório e da ampla defesa, senhores. O inquérito policial militar é um procedimento investigativo, inquisitorial. Quando ele fala inquisitorial, ele está falando que tem que se buscar elementos de informação. Ele tem que inquirir pessoas, tomar termos, investigar. É por isso que não tem o contraditório e a ampla defesa. Imagine, senhores,
se os senhores estão investigando um caso. E aí tem que seguir a ampla defesa e contraditório. Vai fazer um mandado de busca e apreensão, tentando buscar notebook, celular, câmera fotográfica, armamento, arma de fogo na casa do suspeito. E aí você notifica o advogado um dia antes, por exemplo, seguindo o contraditório e ampla defesa. Senhores acreditam que quando for cumprir o mandado de busca e apreensão, no dia posterior, os senhores vão localizar alguma coisa? É claro que não, né? Se vocês notificarem o advogado um dia antes, o advogado vai levar ao conhecimento do suspeito. Quando você chegar na residência dele, você já não vai encontrar mais nada. É por isso que o inquérito policial militar, ele não segue o contraditório e ampla defesa. Ele não é obrigado a notificar o advogado dos atos investigatórios, da diligência que ele irá realizar, da diligência que ele irá fazer. Então, no inquérito policial militar, tem como característica ser inquisitivo, inquisitorial. Ele está apenas investigando. Ele não está acusando o autor do delito. Ele está investigando. Ele tem que chegar até o autor e a materialidade. É por isso que não se observa o contraditório e a ampla defesa. Não há necessidade da presença de advogado em todos os atos. Ok, senhores? Mas, senhores, há uma possibilidade do advogado comparecer em um ato processual do inquérito policial militar, que é na qualificação e no interrogatório do investigado, do acusado. Aí sim, o advogado ele poderá se fazer presente, inclusive fazer perguntas. O oficial encarregado do inquérito pode abrir para perguntas do advogado, e ele, inclusive, pode requisitar para inquirir uma testemunha que ele acredita que seja interessante para esclarecer os fatos. Código de Processo Penal diz que a possibilidade do advogado fazer algum requerimento. Artigo 14 do CPP, o ofendido, a vítima, ou seu representante legal e o indiciado, o acusado, poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Ou seja, tanto o delegado de polícia em crimes comuns ou o oficial da PM em crimes militares poderão deferir ou indeferir um pedido, seja da vítima, do acusado ou dos seus representantes legais, ou no caso do advogado. Então, quarta característica, inquisitorial. Senhores, quinta característica, o procedimento ele é discricionário, senhores. Quando ele fala que o procedimento é discricionário, cabe a quem essa discricionariedade, essa escolha pelas estratégias de investigação? Cabe ao próprio encarregado, ao próprio oficial que está presidindo aquelas investigações. Se ele vai ouvir a testemunha Bruno, ou se ele vai ouvir a testemunha Marcel, ou se ele vai ouvir a testemunha Souza, ou se ele vai ouvir a testemunha Tocantins, quem vai traçar a melhor estratégia para esclarecer os fatos e melhor investigar aquele fato é o próprio encarregado. Ele tem o poder discricionário, ele pode fazer as suas escolhas. Então, um procedimento discricionário é um procedimento oficioso. Tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, e aí eu coloco para os senhores que 99,9% dos crimes militares é de ação penal pública incondicionada. São raros os crimes do artigo 136 ao 141 do Código Penal Militar, salvo engano, que trata de uma ação penal pública condicionada à representação. 100% dos crimes militares são de ação penal pública, né? Com raras exceções, temos a ação penal pública condicionada
a representação. Senhores, em todos esses crimes militares, o comandante ele tem que agir de ofício. Se chegou ao seu conhecimento o fato delituoso, ele tem que instaurar, ele deve instaurar o inquérito policial militar de ofício, de imediato. É um ato de ofício seu. Ele não pode se omitir, nem tampouco prevaricar, quando chegar ao seu conhecimento, seja através de uma parte, seja através de um ofício, seja através de conhecimento de uma reportagem feita num canal de televisão, seja através de um conhecimento num site de notícia, tomando conhecimento, o comandante tem que instaurar. Então, é um procedimento de ofício, um procedimento oficioso. É um procedimento indisponível. Ou seja, senhores, a autoridade policial não deve arquivar o inquérito policial. Artigo 17 do Código de Processo Penal. A autoridade policial não poderá, senhores, não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Não pode, é proibido a administração pública arquivar no inquérito policial, porque tem a fase administrativa, mas tem também uma fase judicial. A autoridade policial não deve arquivar. A única autoridade que pode arquivar inquérito policial militar é o juiz de direito, ok? Não podemos arquivar inquérito na administração, porque é um procedimento indisponível. Não dispõe ao comandante da unidade. É indisponível, senhores. Não se pode arquivar. E é um procedimento temporário. Tem prazo para ser concluído. E os inquéritos policiais militares têm prazo célere, né? São 40 dias se o investigado estiver solto, mas prorrogáveis por mais 20 dias. Então, no total de 60, o total 40 dias, podendo ser prorrogado por mais 20. E se o acusado estiver preso, são 20 dias. Pode-se prorrogar, Marcelo? Não, são 20 dias improrrogáveis. Senhores, gravem os prazos, que toda prova de concurso adora prazos, em especial de inquérito policial militar. 40 dias, se tiver solto, prorrogar por mais 20, total de 60. Se tiver preso, apenas e unicamente 20 dias. Improrrogável se estiver preso. Senhores, com isso, nós terminamos as nossas características de inquérito que vai estar na sua prova. Falei isso no último concurso, caiu na sua prova, última prova, e poderá cair na próxima prova de vocês. Senhores, temos aqui uma imagem para os senhores fixarem na mente. Todo mundo já viu isso aqui em WhatsApp, né? O WhatsApp corre de tudo, né? Mas tem coisa que a gente grava na mente. Com certeza os senhores já viram isso aqui, né? Aqui está o militar antigão, Caxias, sério, né? Está vindo uma câmera de televisão filmá-los, mesmo assim o antigão ainda permanece o quê? Intacto, né? Sério. Aí ele fala, o antigão aqui, ó, ignore a câmera, ou recruta. Aí o recruta fala, estou tentando, chefe. Aí vem a câmera de televisão, filma a guarnição. Olha a cara do recruta, como que ele fica. Se abre todo para a câmera de televisão. O antigão falou, recruta maldito. Aqui, o antigão, chegou a câmera de televisão para filmar, olha a cara do recruta. Recruta maldito, né? Lembra do recruta, senhores. Por que os senhores têm que lembrar do recruta? Todo recruta, mentalize o pelotão dos senhores. Todo recruta tem um que aparece mais do que os outros, é o aparecido. É o Sidão, aparecido, Cido, né? O Sidão, se aparece mais do que todo mundo. Chega um oficial na sala, na turma, no pelotão, ele já logo se abre tudo, né? Então, é o recruta, lembra desse recruta da sua turma.
Mentaliza quem que é esse recruta do seu pelotão, que formou com você no curso de formação de soldado, e fica com ele em mente. Pensa nele, que você vai matar as questões de inquérito policial militar. Lembrar do recruta, como que ele é conhecido? Aparecido, né? No cuiabanês, para as pessoas cuiabanas, falar, esse aí é tido sido, né? É tido aparecido. É tido como? É tido aparecido, né? É tido sido, sidão, aparecido. É de quê, senhores? Escrito, temporário e inquisitorial, de dispensável, oficioso, sigiloso e indisponível, de discricionário. O se repete aqui do oficioso. Esse aqui é o mesmo, tá? Então, senhores, recruta, aparecido, é tido, no cuiabanês ele é tido o quê? Sido, aparecido, né? Escrito, temporário, inquisitorial, dispensável, sigiloso, indisponível, discricionário e oficioso, né? Um total de 8 características, senhores. Pegadinha que vai cair na sua prova. Vão tentar confundir os senhores, colocar na prova. O inquérito policial militar é dispensável e indisponível. Verdadeiro ou falso? É dispensável o inquérito? Pode se dispensar? Verdadeiro. É indisponível? Pode a administração pública arquivar o inquérito? Não, é indisponível, não pode arquivar. Verdadeiro. É dispensável e disponível? Dispensável é, mas disponível não. Falso. Então, vamos tentar confundir os senhores. É indispensável e indisponível? Falso, senhores. É dispensável, né? Mas indisponível. Então, são essas terminologias, nomenclaturas, que poderão bagunçar a sua mente no momento de prova e levar você a errar. Anote essa dica que eu estou dando para os senhores. É importantíssimo essa dica. Os senhores vão mentalizar, vão lembrar no momento de prova e vão matar as questões de característica de inquérito. Que característica de inquérito cai em vários concursos, senhores. Tanto no concurso de sargento, quanto para a OAB. Prova da OAB também gosta de característica de inquérito. E outros concursos que os senhores poderão estar fazendo. Também poderá estar caindo na sua prova de concurso. Senhores, com isso, terminadas as características, como é que se dá o início do inquérito policial? Já falei para os senhores, o inquérito policial militar somente se iniciará por meio de portaria, né? Tem que ter uma portaria designando o oficial encarregado para estar iniciando os trabalhos investigativos. Poderá ocorrer das seguintes formas: de ofício, ou seja, a autoridade policial militar, em cujo âmbito de jurisdição ou comando haja ocorrido a infração penal militar, atendida a hierarquia do infrator. Ou seja, senhores, no âmbito de jurisdição ou comando. Se um militar do 4º batalhão, um soldado, desfere um soco contra um sargento do 4º batalhão em serviço, é atribuição do comandante do 4º batalhão tomar aquela providência, lavrar uma portaria e designar alguém para investigar aquele caso, se não estiver em flagrante, né? É claro. Então, a atribuição segue a jurisdição e comando. Se a infração ocorreu em Várzea Grande, é atribuição de quem? Do Comando Regional 2. Se aconteceu em Cuiabá, é competência do Comando Regional 1. E assim, concomitantemente, consequentemente, de acordo com cada comando regional. Pode ocorrer também o início por determinação ou delegação
da autoridade militar superior. 99% dos casos é por delegação, ou seja, o comandante do 4º Batalhão delega suas atribuições de polícia judiciária militar, ele delega a quem? Ao oficial, para o oficial, utilizando os poderes de polícia judiciária do comandante, ele investigue e termine o inquérito, dê-se o parecer através do relatório do inquérito policial militar. Ora, se o comandante do batalhão ele delega, ele também pode o quê? Avocar para si os trabalhos de polícia judiciária militar. Ele pode, inclusive, concordar com o encarregado do inquérito ou discordar, ou avocar, tomar para si o parecer e discordar do encarregado. Em caso de urgência, poderá ser feito por via telegráfica, quando nosso Código Penal Militar é antigo, né, processo penal, radiotelefônica, e confirmada posteriormente por ofício. Em razão de requisição do Ministério Público, senhores, muitos inquéritos policiais militares são instaurados também por requisição do Ministério Público. Quando fala-se requisição, é uma ordem, né? Ordem do Ministério Público instaurar o inquérito policial militar. Artigo 10, senhores. Artigo 10, a linha A e F do Código de Processo Penal Militar. O inquérito é iniciado mediante portaria de ofício, já falamos. B, por determinação ou delegação de autoridade militar superior. C, em virtude do Ministério Público, já falamos também. Por decisão do STM, isso aqui não cabe a nós, militares dos estados, isso aqui cabe a quem? Aos militares da União. Nós não estamos em nível hierárquico de justiça com o STM. STM decide casos para os militares da União. No nosso caso militar estadual é 11ª Vara, que é a Vara Militar Estadual, Tribunal de Justiça de Mato Grosso, STJ e, por último, STF. Requerimento da parte ofendida, né? Se a vítima chegar até a administração pública e solicitar a instauração de um inquérito, o comandante, é claro, que pode instaurar o inquérito policial militar, ou quem legalmente represente. F, quando de sindicância, feita no âmbito de jurisdição militar, resulte indício da existência de infração penal militar. Senhores, lembra lá no início da nossa aula, que eu falei, antes de adentrar no tema inquérito policial militar, que a polícia militar ela pode instaurar alguns procedimentos administrativos para apurar transgressão disciplinar? Quando ela instaura uma sindicância investigativa, ela quer investigar se teve falta de serviço, se aquele policial militar descumpriu normas regulamentares. Mas daí, no meio da investigação, no meio daquela sindicância, o encarregado verifica que não trata-se apenas de transgressão disciplinar. Existem transgressões disciplinares que o militar transgrediu as normas, mas também existe indício de que ele cometeu um crime militar. Ele desrespeitou o superior, ele falou palavras chulas, ele denegriu a imagem do superior hierárquico. Então, além de transgressão disciplinar, o encarregado da sindicância verifica que tem indício de crime militar. Ora, se tem indício de crime militar, nós temos que sair dessa esfera administrativa. Nós temos que instaurar o quê? O inquérito policial militar para apurar crime militar. Isso que fala a linha F do artigo 10 do Código de Processo Penal Militar. Artigo 10 ainda, parágrafo 1º. Tendo o infrator posto superior ou igual ao do comandante, diretor-chefe, em cujo âmbito de jurisdição militar haja ocorrido a infração penal, será feita a comunicação
do fato à autoridade superior competente para que essa se torne efetiva a delegação. O encarregado do procedimento sempre será mais antigo que o indiciado ou suspeito, mais antigo que o acusado. O escrivão, anote aí, senhores, o encarregado, conforme o artigo 7º, sempre será mais antigo que o indiciado ou acusado. E o escrivão, os senhores serão escrivão quando passarem concurso. Diz o artigo 11 do Código de Processo Penal Militar que o escrivão ele tem que o quê? Lavrar um compromisso para realizar o inquérito policial militar. Senhores, será escrivão segundo tenente ou primeiro tenente se o indiciado ou acusado for oficial. Se for investigar oficial, o escrivão tem que ser segundo ou primeiro tenente. Se for investigar praça, deverá ser subtenente ou sargento. Terceiro sargento pode ser? Sim. Segundo sargento? Sim. Primeiro sargento? Sim também, senhores. Voltando aqui no artigo 10, o que quer dizer o parágrafo 1º? Se o inquérito foi delegado a um major para investigar, e aí no meio da investigação tem-se envolvimento de tenente-coronel ou coronel, é claro que o major não vai investigar um tenente-coronel, o major não vai investigar o coronel, então ele é o quê? É inferior e hierárquico. Ele vai fechar aquele procedimento e solicitar uma substituição de encarregado. É por isso que, nos ditames da nossa hierarquia e disciplina, sempre o superior vai estar investigando um subordinado. Com isso, senhores, a gente termina mais esse bloco de inquérito policial militar. No próximo bloco, nós faremos a conclusão do nosso tema de inquérito policial militar. Também responderemos algumas questões que caiu no último concurso de sargento. Responderemos algumas questões que eu mesmo elaborei para tirar as demais dúvidas dos senhores. Um abraço, até logo. Clique like.